Olá pessoal, mais um Talk Invest News começando, eu sou o Doni Denútil e esse é o podcast do Invest News focado em negócios e nas pessoas que fazem os negócios acontecer. No programa de hoje a gente vai falar sobre franchising, os bastidores, as estratégias das franquias, com um dos maiores especialistas do Brasil nesse assunto. Marcelo Schirto, prazer ter você aqui. Prazer enorme estar aqui com vocês, mas eu sei que vocês já entrevistaram o Zé Semenzato, já entrevistaram o Caíto Maia para falar de franquia, não sei o que eu estou fazendo aqui. A gente gosta desse assunto, né? Pô, vocês gostam desse assunto, mas vocês já falaram com os feras, eu estou aqui para... Hoje é dia de falar com o professor de todos eles. Vou dar assim uma rápida biografia do Marcelo, olha só. Sócio fundador e presidente da Schirto Consultoria, grupo que formatou o modelo de negócios ao varejo de marcas como, só para citar algumas, né? Balduco, Oakberry, Samsung, Havaianas, Hope, Bob's, entre várias outras. Palestrante internacional, mentor Endeavor, membro vitalício da Academia Brasileira de Marketing, fundador da BF, Associação Brasileira de Franchising. Atuou como professor de franchising na FGV, SPM, FIA, publicou mais de 10 livros sobre o assunto. Então, é o professor desses e de outros nomes que a gente ou recebeu ou vai receber no futuro. Mais uma vez, cara, obrigado, viu, por ter vindo. Eu que agradeço. Não, aliás, tanto o Zé Carlos Semenzato como o Caíto realmente foram clientes da Schirto em tempos passados. Aí, então eu tenho me divertido muito. Tanto que eu tenho ideia zero de me aposentar. Porque puta, é muito divertido o que eu faço, é muito divertido. Não, e tem muita história e a gente vai ouvir algumas delas. Antes de eu fazer a primeira pergunta, só também apresentar quem também está aqui na mesa com a gente. Você está vendo já na câmera aberta aí, do meu lado esquerdo, Sami Dana, economista, cofundador, apresentador do Invest News, da Jovem Pan, um dos nomes mais demandados das palestras de conjuntura econômica do Brasil. Bom, e mais um longo currículo. Prazer estar aqui, é sempre bom falar desse tema, falar com alguém que conhece tudo, até porque o mercado amadureceu, o mercado mudou muito, provavelmente de quando ele começou para hoje. Hoje o varejo vive uma nova realidade que a gente vai poder falar. A economia do Brasil aí tem seus desafios, suas oportunidades, tema também para falarmos hoje. É isso aí. Também com a gente aqui, Leandro Guissoni, professor de business no Brasil, nos Estados Unidos, consultor de empresas nacionais e internacionais, um craque no assunto também, figurinha aqui com a gente no Invest News sempre, não só no podcast, também na sua coluna, né? Perfeito, no Por Dentro do Negócio. Doni, Sami, muito bom participar das discussões aqui, sempre de alto nível, com grandes nomes, com grandes temas, e hoje não poderia ser diferente com o Marcelo. Eu já ouvi muito falar sobre ele nos corredores da FGV, de alunos, de outros executivos, de outras pessoas que eu tenho interagido, então tenho certeza que vai ser uma ótima discussão aqui sobre franchising. É isso aí, maravilha. Vamos começar. Marcelo, seguinte, vamos lá. Eu gosto muito de case. Eu acho que a gente aprende muito quando a gente pega um caso concreto, um nome e uma marca que todo mundo conhece. Durante muitos anos, Balduco, a gente só via nas prateleiras do supermercado. E na propaganda na televisão com o senhor Balduco. Verdade. Cara, é bem isso. Hoje a gente encontra até dentro do Hospital Albert Einstein, por exemplo, Sim. entre muitos outros locais com a Casa Sim. Balduco. E você estava por dentro dessa formatação. Quais foram os bastidores dessa estratégia? Os bastidores dessa estratégia foram o seguinte: eu levei 5 anos para conseguir vender este projeto para o Máximo Balduco realmente se convencer de que fazia sentido. Ele queria, mas não queria, ia, mas não ia. Até que foi decidido que ia ser criada uma marca diferente, que não é exatamente Balduco. Havia muito medo do conflito com os supermercados. Naquela altura, hoje em dia não acontece nada disso, mas naquele momento havia. Então, o briefing que ele me deu, acho que foi o briefing mais curto que eu já recebi na vida, foi o seguinte: Schirto, eu quero mostrar... Schirto, primeira coisa, vocês estavam dentro da Balduco, você entende o que é isso aqui? Falei, uma baita empresa? Não, isso aqui é uma padaria. Isso aqui é uma padaria e eu sou um padeiro. E eu quero mostrar para o mundo que eu sou um padeiro melhor do que as pessoas pensam. Eu sou capaz de fazer um cookie muito melhor do que aquele que chega com a minha marca no supermercado. Mas aí eu tenho que tirar conservante, eu tenho que usar matérias-primas mais nobres e, portanto, mais caras. Se eu tiro o conservante, eu reduzo o shelf life, coisa e tal. Então eu preciso, briefing para você, me crie um canal para vender produtos forneados por um preço elevado, classe A, né, classe B+, com giro rápido, que não conflite com Pão de Açúcar, Carrefour, Walmart, Martins, coisa e tal. Esse é o teu briefing. Eu falei, bom, tá bom, mas me fala mais aí. Estamos falando de uma loja, estamos falando de um corner, estamos falando de um food truck, estamos falando de um carrinho, uma bicicleta. Se eu tivesse resposta para isso, eu não estava sentado aqui. Você está aqui, ó. Você vai trabalhar com o Paulo Cardamone, que era o diretor de marketing da Balduco. Você escolhe
pouca gente da tua empresa, porque eu não quero muita gente sabendo as histórias aqui, escolhe lá dois consultores teus, vocês formam um grupo de trabalho, só me chamem na hora de decidir produto. Assim, ponto, cara. E nós começamos com uma folha de papel em branco, começamos a desenhar o que virou Casa Balduco, que começou para ser um empório, era quase uma loja de fábrica mais sofisticada, coisa e tal. Aí a gente, aos poucos, resolveu inserir um café ali dentro, e quando abriu a primeira loja, o café era para ter um destaque relativamente pequeno, vamos dizer assim, o café ia representar 20% da venda, coisa e tal, 80% ia ser produto para levar para casa. No dia que começou a funcionar, o consumidor disse para a gente, não é nada disso, isso aqui é um café, eu quero vir aqui tomar cafezinho, comer fatia de panetone. Assim, o consumidor foi quem orientou. A loja 2 já saiu com um formato um pouco diferente, a gente estabilizou o conceito a partir da loja 3, que é uma cafeteria, é um café, não é uma loja que tem um café. É uma cafeteria onde você até compra produto para levar para casa, né? Então, a gente começou desenhando do jeito, virou outra coisa. E onde você consegue comprar panetone em qualquer período do ano, você né? Compra em qualquer... O que para amantes de panetone como eu é um grande para mim diferencial. também. Isso fazia parte do projeto desde o início. Era uma ideia dele, ele disse assim, eu não sei por que a gente precisa ficar restrito a vender panetone só período natalino. Por que a gente não vende outro? E por que a gente não começa a experimentar outros produtos, né? Por que a gente não começa a testar outras formas de panetone com outros sabores? E foi muito engraçado, até porque no início a gente começou a voar no projeto e bolamos lá 15 tipos de panetone que podia ter. Aí sentamos com o cara da fábrica, o diretor de produção, sabe, então é o seguinte, para a primeira loja você vai fazer assim, você vai fazer 50 panetones desse sabor, 50 desse, 50... E o cara ali olhando, então é 50 mil desse. Não é 50 mil, é 50. O cara falou, cara, 50 não faz 50 nada, vocês não têm ideia do tamanho disso aqui. Quem faz 50 é padaria, cara, vai numa padaria. Aí a gente voltou no máximo, disse que não dá para fazer aqui, temos que terceirizar para uma padaria. Falou, ninguém vai terceirizar, padeiro aqui sou eu. Vamos criar uma padaria. E foi criada uma fábrica específica dentro da fábrica da Balduco. Aproveitou-se um prédio que era a antiga diretoria, o prédio da antiga diretoria, fez ali uma fabriqueta, uma padaria, já foi feita de um jeito modular. Mas assim, a gente foi decidindo muita coisa. Eu vou dizer uma coisa, eu sou profundamente grato ao Máximo, é um empresário brilhante, sensacional, inovador, corajoso, e assim, por que eu sou muito grato? Ele me deu, a minha equipe do projeto, o Paulo Cardamone, que conduziu por parte da Balduco, sensacional, um cara maravilhoso, mas nós, poucas vezes na vida, nós tivemos tanta liberdade para criar, para fazer o que a gente, para sugerir. Isso é, bom, pronto, assim, a gente podia sugerir. Projeto arquitetônico, coisa e tal, ouvi dele o seguinte, olha, a loja tem que transmitir os valores, os atributos da marca Balduco. Isso o Paulo, que era o diretor de marketing, batia muito. Tá bom, quais são os atributos da Balduco? Vai? Empresa familiar, de origem italiana, receitas familiares, portanto, assim, vamos dizer, ó, produção com volume industrial e cuidado artesanal. Era mais ou menos... Aí o Máximo pegou e traduziu isso tudo numa frase só. Ele falou assim, Chertô, você precisa entender o seguinte, Balduco é o seguinte, é da família Balduco para a tua família. A loja tem que transmitir isso. Então a loja teve que virar uma loja, um empório de família. Você chega lá, tem fotos antigas, tem equipamentos antigos, e a loja consegue fazer isso. Tem a história da empresa até naquele papel que vai na bandejinha, então, a origem do panetone. Isto cria uma conexão emocional com o consumidor que é muito difícil conseguir de qualquer outra forma. Aliás, não é à toa que tem tanta indústria avançando para o varejo, criando lojas monomarca, lojas exclusivas, que normalmente são expandidas através do modelo de franquia, né? Nós temos participado, até hoje, acho que já foram mais de 30 projetos desses, de começar, na maior parte dos casos, uma folha de papel em branco, começar desenhando um conceito de negócio, pilotando esse conceito depois, porque papel aceita tudo. O que eu estava te dizendo, Casa Balduco, a gente foi estabilizar na loja 3. A loja 1, ela era maior do que precisava ter, ela tinha menos espaço para consumo no local do que precisava ter. Assim, você vai ajustando. Já quando a gente criou a loja da Havaianas, por exemplo, a loja 1 e a loja 500 são muito parecidas conceitualmente. Eu queria mudou quase nada. Perguntar justamente do conceito da loja Balduco. Pelo seguinte, o panetone tem a questão da sazonalidade, que por mais você queira ou não,
as pessoas são mais propensas a comprar no Natal. E eu até diria que períodos mais frios, aí eu estou chutando por causa disso. Também deve ter uma sazonalidade durante o dia, né? Talvez final do dia, que é meio que um doce, e não é um doce pequeno, o valor agregado, claro. E, por outro lado, você tem um preço de aluguel grande, de shopping, preço de aluguel de ponto grande, tem até... Eu sei que tem Casa Bauducco até na Avenida Paulista, uma conceito lá. Ela agora, aquela loja virou uma padaria Bauducco. Aquela loja padaria. já mudou. Assim, Enfim, como que você faz para manter, né? Porque você não pode ter um ponto no shopping para funcionar no pico só 2 horas por dia. Sim. As pessoas, posso estar errado, me corrija, elas não costumam almoçar no café, né? Então, é uma dificuldade, você precisa rentabilizar. Não adianta a margem ser alta se não tiver um giro grande que o custo fixo vai te matar. E aí eu queria saber o que vocês fizeram nesse total case razão. do... O fundamental foi o mix de produto, que continua sendo ampliado. Então, se a gente fosse depender só do panetone, é complicado. Você não pode depender só do panetone. Então, tem um peso enorme, por exemplo, numa cafeteria, qualquer cafeteria, o café. Sim. O café tem um peso enorme, margem excelente, né? Margem no café é realmente muito boa. Bauducco tem ali um blend, que não são eles que produzem, evidentemente, eles não fazem café, mas é produzido especificamente de acordo com eles, um blend específico, etc, etc. Então, o café é muito importante. Foi desenvolvido, por exemplo, um panetone salgado, ou mais de um sabor de panetone salgado, para poder fazer sanduíche. Tem um sanduíche caprese feito com panetone salgado, por exemplo, que é maravilhoso. Eu volta e meia almoço isso. Então, embora as pessoas não vão ao café para almoçar, se você passar principalmente perto de áreas de escritório, você passar na hora do almoço, está lotado. Tem outras opções. Então, mix de produto é fundamental, e quando você estabelece um mix, não é só ter variedade. Você tem que analisar, inclusive, price point, você tem que avaliar qual é a margem que ele vai deixar. Tem produto que pode ser sensacional para trazer cliente para dentro da loja, embora ele não tenha margem. Essa coisa toda tem que ser estudada. Então, é ciência isso, não tem arte, realmente uma ciência. Então, tem gente que fala assim, é muito fácil você abrir uma loja da, sei lá, Hope Lingerie, como a gente montou. Vai lá, bota a marca na fachada, enche de calcinha. Não é bem assim. Tem toda uma ciência por trás de onde está, como tem que ser a decoração, qual vai ser o percurso do cliente dentro da loja, essas coisas cada vez mais. E hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, a vida ficou também muito, ao mesmo tempo, muito mais fácil e muito mais complexa, porque tem um monte de gente que tem informação também, né? Uhum. Não é só, ninguém mais é detentor exclusivo de informação. A informação está muito disponível, essa coisa de inteligência artificial está mudando a vida. Eu sou sócio michuritário de uma empresinha que usa inteligência artificial para propor ações de marketing assim hiperpersonalizadas, hiperdirecionadas, né, com base nos dados de cartão de crédito. Então, se a gente tiver acesso à impressora fiscal, aos dados da impressora fiscal da loja, com base nisso, a inteligência artificial, não é que ela sugere assim, faça uma campanha para chamar quem está tendendo a deixar de ser seu cliente. Não, assim, o SAMI tende a deixar de ser seu cliente nos próximos 90 dias. Para o SAMI, você tem que fazer uma promoção assim, 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 oferece isso, que a chance dele vir é muito maior. É um negócio assim extremamente direcionado e vem... o texto, o copy já vem pronto, a sugestão da imagem que deve ser usada, que deve ser enviada para você, que vai apelar para você, mas poderia não apelar para o Leandro, por exemplo, pelos hábitos dele. É sensacional esse negócio. A tecnologia está evoluindo de uma forma brutal. É assustador essa história, acho que não é tema nosso aqui, mas a tal da inteligência artificial, por um lado, é extremamente assustadora. Por outro, eu fiquei viciado no tal do ChatGPT desde o primeiro dia que eu usei. Aquilo é a coisa mais sensacional do mundo, né? Pô, é perigoso para boa, é perigoso para boa. Mas, pô, sinceramente, a primeira vez que eu resolvi usar, a Exame pediu um texto para o site deles, um artigo. Eu ia escrever um artigo, eles sugeriram que o tema fosse como a inteligência artificial vai impactar o mundo das franquias e do varejo em geral. E eu fiz uma coisa, normalmente eu escrevo da seguinte, eu não sei, cada um tem o seu jeito de escrever, né? Normalmente eu escrevo assim, eu estudo o tema, leio para boa, pesquiso, tomo nota de um monte de pontos, escrevo um rascunhão, se possível,
guardo para o dia seguinte, vou dormir, desligo daquilo ali, dia seguinte pego aquele rascunhão e a partir daquilo eu escrevo o texto final mesmo. O que eu fiz? Eu, em vez de fazer a pesquisa, em vez de escrever o rascunhão, mandei o chat GPT fazer isso. Então foi ele que escreveu a primeira versão do rascunho. E depois eu completei e mudei. E acabo confessando isso na metade do artigo. Tudo que você leu até aqui, até esse momento, cerca de 80% não fui eu que produzi, foi uma inteligência artificial. Então, é assustador, porque, sinceramente... É bom, né? Ele fez em... Ganha tempo. Menos de 10 minutos. Eu levaria, sei lá, 2 horas fazendo uma pesquisa, levaria mais 1 hora escrevendo o rascunho, mas isso, sendo otimista para burro, eu levaria 3 horas e meia fazer aquilo. Ele fez em menos de 10 minutos. Mas, Marcelo, pegando essa questão das franquias e da Casa Balduco, né, e o sucesso que foi para Balduco, minha opinião, no que eu vejo, é que é exceção e não a regra, o fato de ter dado certo, né, porque eu vejo muitas vezes uma indústria tentando avançar e ter uma cabeça de varejista, só que não é fácil. Você falou em coisas que são extremamente complexas, né, ela teve que aprender a fazer produtos de uma maneira diferente, ela teve que chegou a adaptar questões relacionadas à fábrica. Ela precisou esperar, né? Porque a primeira loja, a segunda loja, ainda a partir da terceira o negócio começa a se estabilizar. E eu vi vários exemplos de empresas e indústrias grandes, inclusive, que olhavam Apple, olhavam o que estava sendo feito e falavam, não, eu preciso ter minha loja própria para depois franquear, e elas iam com tudo, erravam no ponto, no que o Sami falou, pagavam um ponto muito caro, elas queriam que a primeira loja já desse payback rápido, elas não adaptavam, sabe, a cabeça de fabricante. Então, a minha pergunta para você é, até que ponto esse caso da Balduco, ele é exceção nesse mar de indústrias que querem abrir loja própria para depois franquear? Leandro, não é exceção. Nós mesmo temos aí perto de uns 30 casos, mas eu vou te contar um que reforça o que você falou. E preciso fazer um parênteses aqui. Graças a Deus isso acontece, senão não precisavam da gente. Se a indústria acertasse sozinha, não precisava de mim, né? Então, por exemplo, mas você quer ver um? Assim, a Samsung, um belo dia, chega uma instrução da Coreia, era aquela fase, primeiro governo Lula, tsunami lá fora, marolinha aqui, crédito sobrando, varejo indo bem para a boca, chega uma instrução dizendo o seguinte... A Samsung vai avançar para o varejo, vai criar lojas próprias e nós decidimos que vai começar a ir pelo Brasil. E uma coisa interessante em empresa coreana, é fascinante trabalhar com eles. Assim, chega uma instrução da Coreia, ela não é questionável. Se você é executivo, executa. O executivo está aí para executar, então executa. Porque se você não executar, não dá para... Não, mas no Brasil isso não vai... Não tem essa história. A instrução veio, executa, cara. Ou então você diz assim, sou incompetente, peço demissão, vou embora e bota outro no meu lugar para executar. Mas é para ser executado. E os caras foram fazer sozinhos e montaram, começaram com 2 lojas, olhando evidentemente, a meu ver, né, minha opinião, olharam para a Apple. Né? E o que a Apple tem? Aquelas lojas enormes, 1.500 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, a linha completa de produtos ali dentro, e eles começaram assim, montaram uma loja aqui em São Paulo, uma outra, que se não me engano foi em Recife, numa capital do Nordeste, e com 500, 600 metros quadrados, linha completa, vendendo TV, vendendo tudo lá dentro. A loja não parava de pé, por razões óbvias. Você vai vender TV num shopping, margem TV, não sei se vocês sabem, é ridiculamente baixa, mas é ridiculamente baixa, assim, porque há uma competição enorme, coisa e tal. Então, não parava de pé aquilo ali. E aí, na época, vice-presidente comercial lá dentro, que conhecia a gente de outros carnavais, ele já tinha contratado a gente quando ele era diretor da Motorola, depois quando ele era diretor da Xerox, depois quando ele era diretor de não sei do que, pô, ele falou, tem uns caras aí que talvez consertem isso aqui. A gente entrou para consertar. E o que a gente fez? A gente pegou aquela loja daquele tamanho, com aquele mix amplo para boa, e estreitou. Assim, vamos para uma loja de 50, 60 metros quadrados no máximo, com produtos que ocupem pouco espaço, então você não precisa de muito espaço para estoque, tenham ticket alto, margem boa, né? E vamos por aí. Então, nós começamos enxugando aquilo. Então, tem isso mesmo, você tem que repensar. Não dá para você fazer uma loja da Samsung que dê dinheiro
colocando a linha completa de produtos. Não vai vender linha branca dentro de um shopping, na mão de um franqueado, você vai quebrar o franqueado. Então, não faz, então a gente encolheu e foi para... A gente brincava, era só as coisas que funcionavam à base de bateria. Não era esse o conceito, mas era a brincadeira da época. Assim, era tablet, smartphone, notebook, acessórios para esses equipamentos e planos de telefonia, ponto. É isso aí, é uma loja com 5 linhas de produto, mais nada, pequena, baita treinamento em cima do vendedor e botar alguém... Samsung tem um cara, um diretor feríssima, um cara sensacional, que é o Dema, de varejo. Tem um cara que pensa varejo, tem cabeça de varejo, não tem cabeça de fábrica, ele não sabe fabricar um produto. Balduco, a mesma coisa, foi criada uma empresa separada, Casa Balduco é uma empresa separada da Balduco, usa em comum algumas coisas, evidentemente, jurídico, TI, coisa e tal, pode usar, mas assim, as pessoas que trabalham na Casa Balduco não sabem fabricar produto, não entendem de logística, esse não é o papel deles. O papel deles é entender onde colocar uma loja, na mão de quem, como é que eu treino o vendedor, como é que eu treino a menina do balcão, como é que eu convenço a menininha que está ali a seguir os 16 passos para fazer o cappuccino no padrão Casa Balduco. Tem 16 passos, quem fez esse manual fui eu. Tem 16 passos, assim. Então, a proporção de açúcar e canela naquele potezinho em cima do balcão é pré-definida, é tanto de açúcar para tanto de canela, que é para hoje são cerca de 130 lojas, né? Vai chegar muito mais do que isso, a pandemia atrapalhou bem a expansão, mas hoje já são as 130 e poucas lojas. Em todas as 130 lojas, aquele potezinho de açúcar com canela tem a mesma proporção de açúcar e canela, de maneira que porque se você deixar a critério da pessoa que está no balcão, uma vai colocar 80% de canela, 20% de açúcar, a outra vai fazer o contrário, o sabor vai ficar completamente diferente. Não, é para ser exatamente o mesmo sabor. Padronização. Franquia tem isso, né? Franquia, se a gente tirar todo o glamour do que tem, né, que está em volta da palavra, franquia é nada mais do que reprodução padronizada e muito disciplinada de processos. Tem processo para escolher o ponto, tem processo... Não. Pegar a Casa Balduco, que estamos usando tanto como exemplo, para abrir a loja de manhã, se for uma loja de shopping center, são 22 passos, se for uma loja de rua, são 23 passos. Ela é aberta do mesmo jeito, porque assim, não é assim, abre e vê o que vai... Não. A pessoa que vai abrir a loja, abre a loja, acende a luz, marca o ponto, lava as mãos, higieniza o equipamento. Pô, tem todo... Como num avião, você não quer piloto criativo, cara. Eu quero piloto que pega o checklist. É isso, cara. Franquia é isso. Mais rigidez, menos rigidez, mas é isso. É seguir padrão. Se você for numa Oakberry e uma põe a banana no fundo, a outra coloca a banana em cima, puta, não é o mesmo açaí que você está tomando. Então, o jeito de montar um açaí é o mesmo, né? Agora, Oakberry, então, para pegar esse exemplo que você acabou de citar. Oakberry vende, basicamente, açaí e uns toppings. Na verdade, se você conversar com o Jorge, eu aliás, recomendo fortemente que vocês entrevistem ele aqui, porque o menino é genial, que foi o que concebeu o negócio da Oakberry. Eles vendem estilo de vida. Açaí é só um detalhe. O negócio deles não é... tanto que... Isso que eu ia te perguntar, porque açaí não é um produto novo. Não. Os ingredientes que fazem parte da composição da Oakberry não são particularmente novos. A mistura não foram eles que inventaram. Nada novo. O que fez com que essa marca expandisse para mais de uma dúzia de países e valesse essas centenas de milhões de dólares que vale hoje? Deixa eu só te corrigir, mais uma dúzia não, tem mais de 40. Mais de 40. Começou com um quiosquezinho no shopping Cidade de São Paulo. Eu fui à inauguração desse quiosque, porque eu não sei se você sabe, mas meu filho é um dos sócios. Ele tinha 2 sócios iniciais que começaram a coisa, e meu filho, que trabalhou comigo durante 8 anos, ele foi chamado um dia, porque eles não tinham dinheiro para nos contratar. Os meninos não tinham dinheiro, conheço eles desde criança, mas não tinham dinheiro para nos contratar. Chamaram ele e falaram assim, já que você trabalha com teu pai, pede autorização para ele, usa toda a metodologia, todos os materiais, tudo mais, com autorização dele, pede opinião para ele, para o sócio. A gente achou aquilo engraçado e ajudou, coisa e tal. E meu filho é que montou o plano de expansão e, em troca disso, ganhou um percentualzinho da empresa. Então, virou sócio ali. E hoje, além de ser sócio da operação global, ele é o master franqueado em Portugal.
Mas por causa dele e por causa do Jorge, teve um período que dormia mais na minha casa do que na casa dele. Tinha um colchão no chão de um quarto. Meu filho, o Jorge, ficava lá. Né? Estudava ali perto de casa e morava longe. Então ele passava a maior parte da semana dormindo ali. Mas o dia que eu fui na inauguração do primeiro quiosque, ele só tinha um dinheiro para aquele quiosque. Por que foi naquele shopping? A estratégia de colocar no shopping... Era um shopping novo, que tinha espaços disponíveis e alugava aquele espaço que eles queriam por um preço que eles podiam pagar. A estratégia foi essa, cabe no bolso. Essa foi a estratégia. Mas uma coisa interessante, quando eu fui à inauguração, tinha meia dúzia de pessoas, não tinha festa, não tinha nada, era meia dúzia de pessoas. O Jorge me chamou e falou, Tchelão, o que você acha? O que você achou? Falei, pô, tá lindo, maravilha, bacana, uniforme bacana, visual bacana, o produto tá legal. Ele falou, que legal, tua opinião é muito importante, porque você tá olhando para a unidade piloto de uma rede de 100 franquias. Em 2 anos nós vamos ter 100 franquias exatamente iguais a essa daqui. E depois nós vamos ganhar o mundo. Ele porque 2 anos depois ele não tinha 100, ele tinha 200 e poucas, aquilo ali. E ele falava, não, porque em 10 anos nós vamos estar em 5 países pelo menos. Não, em 7 anos eles estão em 40. Assim, é um troço completamente... Agora, o que eles fizeram? Porque assim, açaí todo mundo fazia. Qualquer esquina de São Paulo tem açaí, do Rio, não tem inovação nenhuma. Granola, banana, passa, pô, sei lá, whey, paçoquinha, não tem segredo nisso aí. Quiosque no shopping não é novidade nenhuma. Eles fizeram tudo melhor do que os outros. Acho que basicamente... E com um foco absurdo. Eu me lembro, meu filho, quando chegou em Portugal, ele foi primeiro para fazer um curso de empreendedorismo, uma pós-graduação, e o trabalho dele, de formatura lá, de graduação, foi o business plan da Oakberry em Portugal. E pô, eu apresentei para ele um bando de brasileiros endinheirados que venderam empresa aqui no Brasil e hoje moram em Cascais, no Estoril, coisa e tal. Tá cheio de brasileiro lá, né? Com muito dinheiro e não muita coisa para fazer. E eu apresentei e um dos caras falou para ele, ó, o dinheiro que você precisar, conta comigo. Eu vou botar, eu invisto nisso aí, vamos crescer, vamos ocupar Portugal inteiro, vamos fazer. Só tem uma coisa. O teu concorrente que já está presente aqui tem... pão de queijo, além do açaí. Tem pão de queijo, tem empadinha, tem tapioca, tem tostex, tem guaraná, tem cafezinho. Então, nós temos que fazer isso também. Nós temos que fazer esse negócio de produto, loja monoproduto não funciona. E meu filho disse, desculpa, você não está entendendo, cara. Oakberry é monoproduto, cara. Pelo menos por enquanto. Pode ser que um dia deixe de ser. Hoje ela é monoproduto e vai entrar monoproduto. Você vai quebrar, não vai dar certo. Então, desse jeito, eu não ponho dinheiro. Tá bom, não põe. Não pôs, não precisou do dinheiro. Ele montou primeiro uma lojinha dele, ajudei, depois já me pagou de volta faz muito tempo. E assim, é um garoto corretíssimo, coisa e tal. Hoje ele está perto de 30 lojas em Portugal com monoproduto, com açaí, com os toppings. Agora, o que ele faz, o que eles fazem de diferente? O açaí é a melhor qualidade que eles conseguiam comprar naquela altura. Hoje as 2 fábricas são deles, eles receberam um aporte de capital aí em 2022, então tem fábrica, hoje a polpa quem faz são eles mesmos. Mas assim, é de uma qualidade muito boa, muito melhor do que outros. Não sei te dizer, assim, mas é muito boa. A granola é a melhor granola que eles conseguem encontrar. Assim, e não tem esse, mas tem uma muito mais barata. Não, qual é a melhor? Não é qual é a mais barata, é qual é a melhor. Eles foram se posicionando. O uniforme é uniforme e muito treinamento para atendimento. E que de vez em quando falha. Pô, outro dia eu pedi um açaí, eu pedi com banana, veio com morango. Pô, então, mesmo com baita treinamento, mesmo com isso... falhou, cara, acontece, mas falha pouco. Marcelo, você está falando desses cases, sem dúvida são cases de muito sucesso, e eu acompanho um pouco o mercado de franquia, mas eu vejo a maior parte sofrendo muito do ano passado, sofrendo muito esse ano. Acho que o varejo está sofrendo muito. O varejo. Você vê lojas gigantes, né? Varejo. Que nem são franquia, Tok com problemas, Etna saiu, você tem as lojas Marisa, a própria Magalu teve maus bocados, e a franquia tem um agravante nesse sentido,
que você tem que pagar royalties, você tem os benefícios, mas também tem os custos. Tem custo. E os shoppings também estão sofrendo. Você pegar as ações das Diminuiu o donas fluxo de no shopping. diminuiu o fluxo, diminuiu a ocupação, o próprio home office parcial tem mudado o hábito de pessoas, principalmente franquias de alimentos, enfim, está mudando o mercado. Até eu tenho visto em alguns shoppings, você deve ter acompanhado até melhor do que eu, que você nem paga mais o ponto, a luva, porque está sobrando espaço. E nesse cenário, muita gente, principalmente as pessoas que estão começando, às vezes não tem dinheiro, seja para te contratar, seja para ter uma franquia da Oakberry ou da Casa Balduco. A gente está falando daquelas franquias de menos valor, de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil. E aí que talvez more o grande perigo. Assim. O que fazer para não zerar o erro, porque é impossível, mas para diminuir o erro? Assim, o que você acha que aumenta a chance? É o setor? É sair de shopping? Eu tenho visto muita gente indo para a rua e tchau shopping, porque o custo-benefício não vale. Então, eu queria saber nessa visão. Um espectador nosso quer começar, ele não tem milhões, ele tem 200, 300 mil, vai fazer um quiosque no shopping ou vai fazer uma loja de rua. Aí, que setor que ele procura, o que ele deve tomar cuidado, como ele diminui o erro, porque certamente também não tem dinheiro para contratar um expert. Acho que a primeira coisa é a seguinte, se você analisar, o varejo todo está sofrendo, mas se você analisar o varejo não franquias versus o varejo franquias está muito melhor. Está aumentando, ele continua crescendo. Você está fechando muita loja aqui tem fechamentos, mas tem mais abertura do que fechamento. Nós já não só voltamos aos números pré-pandemia, no número de lojas de franquia, como já aumentamos 17%. Já tem hoje 17% o que eu tô mais loja falando do que não é tinha do em aumento 2019. de loja, é faturamento. Não. Assim, o cara aumenta a loja, mas não necessariamente ele... O faturamento também está crescendo. Que ele, por loja... O faturamento também está crescendo, continua crescendo. Então, assim, está sofrendo? Não tem dúvida que está sofrendo. Mas está sofrendo muito menos do que o varejo não franquia. Então, assim, se você quer entrar, se quem está nos assistindo aqui quer entrar no varejo, quer abrir um negócio, é muito mais seguro você abrir uma franquia, mesmo pagando os royalties, vai pagar. Sim. Vai pagar. Isso, a Madre Teresa de Calcutá não é sócia de nenhuma empresa franqueadora que eu conheço. Ninguém está ali para fazer caridade. Está todo mundo ali para ganhar dinheiro. Mas continua abrindo, continua avançando. E o varejo está sofrendo não é só no Brasil, né? Está sofrendo no mundo. Califórnia está fechando loja para cacete. Shoppings inteiros. Tem shoppings... Nos Estados Unidos você tem aquele fenômeno, porque você tem muito mais shoppings lá também, né? Mas você tem um fenômeno lá dos dead malls, os shoppings mortos. Sim. Não tem nenhuma loja. O shopping virou um antro de vagabundo, morador de rua, de Cracolândia. Tá abandonado, virou centro de saúde, assim, virou tudo. Aqui a gente ainda não tem casos tão radicais assim, mas temos. Se você passear em qualquer shopping, ainda fui a um shopping no final de semana, e chamei a atenção da minha mulher, falei, olha quantos tapumes você tem. Sim. Você tem lá, pelo menos, eu contei lá pelo menos umas 10 lojas fechadas, que daqui a pouco vão ser ocupadas. E aí, vai baixar preço, porque é isso aí, demanda e oferta. Mas se não tiver fluxo, se não tiver fluxo, problema. Assim, não, e aí vai ter que baixar, vai ter que ver. Os shoppings mesmo estão analisando o que fazer para trazer mais público. Muitos shoppings estão se tornando mais centros de lazer e de gastronomia do que loja propriamente, né? Assim, então, essa coisa... Mas isso, o mundo está passando por esse fenômeno. Então, eu diria que no Brasil, para quem está aqui, vamos falar de Brasil, entre abrir um negócio independente e abrir uma franquia, eu ainda abriria uma franquia de qualquer jeito. Agora, tem gente que não vai abrir negócio nenhum, mas aí é gente que tem a opção de não abrir. E o cara que está desempregado, que tem que fazer alguma coisa, precisa gerar alguma renda, ele faz o quê? Ele vai virar Uber? Sim, então muita gente vai acabar caindo numa franquia, por isso é que ela está crescendo. E você tem dentro do mundo de franquias e franquias, né? Assim, você vê que tem negócios aí que eu olho e falo, mas não tem estrutura nenhuma. Mas às vezes a BF vai lá e chancela o negócio. Pô, aí eu não posso falar pela BF, mas eu não estou mais na diretoria lá. Mas eu vejo, assim,
eu analiso, olha, e falei, eu não poria dinheiro nesse negócio aí, nesse negócio específico, nessa marca, nesse ramo, nesse... Agora, em compensação, tem outros, e o mundo de serviço, o mundo de saúde, o mundo de estética, o mundo de educação continua bombando, porque não tem só franquia de lojinha de no shopping, né? tudo. A gente tem que olhar, você tem uma variedade aí, você tem um espectro de franquias muito Sem grande, dúvida. né, que você pode entrar. E assim, estamos passando um momento de economia mundial, pós-pandemia, coisa e tal, e no Brasil, particularmente, o que a gente passa, que você é o especialista nisso, nós estamos passando um período de incerteza que ninguém sabe o que vai ser, pô, porque assim, a gente não sabe bem, até agora o governo que está aí não deixou claro o que vai fazer, o que pretende fazer. Vem com uma reforma tributária que, pô, sinceramente, eu não sou o grande especialista, mas aquilo ali me parece um bicho que vai ser complicado parar de pé, porque só vai parar de pé se conseguir tomar dinheiro de alguém, né? Porque, pô, assim, e vai tomar de quem? Vai tomar da gente que é pequenininho, vai tomar do consumidor. Então, é um negócio tá muito esquisito. E não estou defendendo com isso o governo anterior, não. Eu acho que nós estamos andando meio à deriva faz algumas décadas, ou talvez pelo menos alguns anos aqui no Brasil. Mas, assim, com tudo isso, é o seguinte, os negócios continuam crescendo, vão continuar crescendo, tem muita gente achando opções, assim, tá bom, shopping não está valendo a pena? Vou para a rua. Tem muita rede aí que voltou a dar ênfase, porque algumas tinham simplesmente parado de crescer na rua. Só shopping, só shopping. Eu não acho que o shopping vai acabar. Eu acho que o shopping, principalmente nas grandes capitais, e nas grandes capitais brasileiras mais do que tudo, o shopping veio para ficar. Nós temos um problema na rua, um problema de violência, um problema de Estacionamento. De tudo, de estacionamento, de clima, que assim, o shopping ainda é uma alternativa confortável, né? Você ainda vai... Agora, os shoppings estão aí rebolando para ver o que vão fazer. Mas, de novo, não é só no Brasil, não. Estão tendo que se reinventar mesmo, né? E acho que vão acabar achando, tem gente muito boa lá e tem muita grana investida. Então, vão ter que achar uma saída, né? E muito disso diz respeito também à digitalização, né? Porque a gente está falando de franquias como Oakberry, que você precisa ir até a loja e consumir lá na hora. Agora, quando você fala em franquias, por exemplo, pegar um exemplo aqui, a CVC, vende pacotes de viagens e tal. Ela mesmo é dona da Submarino Viagens, ela tem lá mais de 1.000 e tantas franquias, e ela também vende, né, nos canais digitais dela, no site dela e tudo mais. E aí, durante uma época eu escrevi um estudo de caso com a liderança na antiga governança da CVC, e eu aprendi algo que foi extremamente valioso, que foi o seguinte, não dá para eu competir com esses 1.000 e tantos franqueados, então eu vou comissioná-los a partir das vendas online que eu faço. Assim, eles continuam comigo e eles até me ajudam no processo, né? Gerando lead, gerando pessoas que possam comprar um pacote comigo, seja no site, seja na loja. Outros produtos é diferente, porque se você vender online um produto físico e comprar, você pode comprar na Amazon, pelo Magazine Luiza ou por onde for. Então, algumas franquias eu vejo que estão mais reféns e outras menos do impacto da digitalização. Qual que é a sua análise sobre que tipo de franquias que estão mais, que tipo de franquias estão menos refém dessa crescente digitalização, Marcelo? Primeiro, acho que a gente tem que pôr em perspectiva, né? Porque todo mundo fala, a venda online, a venda online. A venda online ainda representa um percentual muito baixo das vendas totais de varejo no Brasil. Assim, e na pandemia nós tivemos uma estilingada, subiu para boa, até porque as lojas estavam fechadas, as pessoas não podiam consumir. Voltaram às lojas, as pessoas voltaram para as lojas, as vendas online caíram. Por isso é que essas empresas que o Sam citou estão passando por dificuldades, porque apostaram demais no online, puseram muita grana, achando que tudo ia virar online. Nós somos seres analógicos. Nós, consumidores, somos seres analógicos. A gente ainda precisa do contato físico. Então, eu durante muito tempo comprei todas as minhas passagens, todas as minhas viagens online. Até o dia que eu descobri que ir numa agência não custa mais caro, vai custar a mesma coisa, e eu tenho consultoria, orientação, tem um ser humano ali que entende as minhas necessidades. Cara, hoje eu só compro numa agência física, que aliás compro por telefone, eu não preciso ir lá presencialmente, mas tem um ser de carne e osso do outro lado que me ajuda. Vou fazer uma viagem agora de bicicleta pela Noruega, agora em agosto, daqui a um tempo. E dali, depois, a gente quer aproveitar que está daquele lado do mundo, provavelmente não vou voltar lá nunca mais, então queremos, minha mulher e eu, ir conhecer depois, uma semana pedalando, e vamos ficar mais uns 10 dias lá para conhecer um pouquinho de Copenhague, de Estocolmo, de Helsinki, coisa e tal.
Pô, cara, eu preciso de orientação, eu não sei, eu nunca fui para aquele lado, eu tenho poucos amigos que foram, eu preciso de dicas. Pô, tem uma agente de viagens na qual eu confio. Então, eu acho que, primeiro, não é tanto assim o online. Existe, ganhou relevância, é importante. Eu sou um consumidor online, assim, de uma porrada de coisa, mas tem coisa que eu preciso experimentar. Eu quero tocar, eu não vou comprar uma roupa sem ver o tecido, sem ver o caimento, sem ver não sei o quê. Eu quero experimentar o sapato, não vou comprar o sapato online nem a porrada. Eu quero experimentar o sapato. Então, não é tanto assim. E a segunda coisa é que o papel da loja física mudou, isso que você está falando da CVC, a loja ajudar. Você hoje tem várias marcas que você entra no site da marca e compra, mas quem vai te fazer o fulfillment é a loja mais próxima de você. Pô. Então... ela tem um papel logístico, né? Como o Boticário, exatamente. talvez. Não, né? o Boticário, a Copenhagen, a própria Tilha. A Copenhagen é assim, você entra no site para comprar um produto, ou você compra por uma promoção daquelas do Instagram, você faz uma compra qualquer remota, o sistema, em fração de segundo, na hora que você digitou o seu CEP, que é uma das informações que você tem que colocar na hora que você faz a compra, colocar teu CEP, o sistema automaticamente consulta as 3 lojas mais próximas do teu CEP, vê qual delas tem o produto, tem disponibilidade naquele momento, atribui a venda para aquela loja e aquela loja é que me entrega. Muitas vezes, já me aconteceu de comprar produto da Copenhagen, por exemplo, e vem um garoto com uma sacolinha na mão. É uma logística muito mais barata do que mandar uma van sair do centro de distribuição deles em Extrema, Minas Gerais, para vir entregar na minha casa. Então, essa coisa da integração do físico com o digital é uma coisa que todo mundo fala nisso há séculos. Quem vai lá para aquela convenção anual da NRF em Nova York, faz pelo menos 10 anos que ouve falar no Phygital, né? Que é o físico com o digital. E na prática é o que está acontecendo. Tem franqueador que faz isso, atribui a venda para a loja e cobra um percentualzinho daquilo ali por ter gerado a venda. Tem franqueador que não cobra. Um outro dado que é muito interessante, que é um dado americano, porque aqui no Brasil a gente não tem pesquisa séria nesse sentido, mas tem um dado americano que é o seguinte: quando você coloca uma loja monomarca, própria ou franqueada, num determinado território, na área de influência daquela loja, a área de influência são os consumidores que aquela loja física impacta de alguma forma, né? Que poderiam ser clientes dela ou são clientes dela. Mas na área de influência da loja física, o número de cadastros online no site da marca aumenta 52%. Porque aquela loja, de alguma maneira, aumentou a awareness da marca. Então, é muito... Essa coisa, eu vejo cada vez mais, é um questionamento, acho que o grande questionamento que a gente poderia trazer aqui é o seguinte: como é que se avalia uma loja hoje em dia? Porque até recentemente se avaliava o seguinte: quanto ela vende, quanto ela deixou de margem. Então, a indústria podia avaliar assim: para aquela loja eu vendo tanto, ela para mim vale tanto... E agora, pode ser que ela não esteja comprando, mas ela está impactando um cliente meu que está comprando online. Assim, e ela está prestando um serviço, e ela está prestando algum serviço de entrega, de devolução. Pô, chegou, eu comprei online, eu recebi, coisa e tal, até recebi pelo correio mesmo. Puta, o sapato ficou apertado, eu quero trocar. Fica muito mais fácil se eu puder trocar numa loja perto de mim do que se eu tiver que mandar e ainda ter que torcer para o próximo número que mandarem ser o certo, né? Então, eu vejo essa integração físico e digital acontecendo. É muito mais difícil, muito mais complexo você aplicar uma estratégia, isso que a gente chama de omnichannel aí da vida, né? Que é essa coisa dentro de uma rede de franquias, porque entre a marca e o consumidor você tem um intermediário, que é o franqueado, e os funcionários do franqueado. Então, é muito mais complexo. Mas está aí, Chili Beans, Copenhagen, Boticário e tantas outras que provam que viável é difícil. Mas minha avó costumava dizer que problema difícil você dá para quem é capaz de resolver, porque problema fácil pode dar para qualquer idiota que ele resolve. Então, problema difícil você dá para quem é capaz. Ô, Xirto, fala um pouco de números. Quem procura abrir uma franquia se depara com um leque muito gigantesco de opções, de nomes, de cifras e etc. E queria saber com você, que conhece por dentro dezenas de franquias, das melhores do Brasil, quais são as cifras com as quais a gente tem que trabalhar? Quais são as cifras de referência? Mais ou menos, quanto custa abrir uma franquia do tipo A, B ou C? O que tem que pagar? Quanto que a gente pode esperar ter de lucro com ela? Tá. Assim,
Primeira coisa, realmente você tem razão, o leque é extremamente amplo. A gente tem no Brasil hoje mais de 3 mil marcas que são franqueadas. Para você ter uma ideia, é muito próximo ao número americano. Sim, De franquias, mercado sendo que o mercado é 10 vezes maior, né? É. Ou 8 vezes maior lá. Impressionante. E nós temos um grande número. O que leva a um problema. Eu acho um problema ter tanta franqueadora. Sim. É porque o tamanho médio das redes é pequeno aqui no Brasil. Quando você pega o número de franquias por marca aqui no Brasil, hoje deve estar, eu não lembro os últimos números, mas deve estar mais ou menos na faixa de 60 lojas por rede, média. Para comparar nos Estados Unidos... 300 e pouco. Então, assim, você vê que é um negócio pelo menos 4, 5 vezes maior lá. Mas, assim, agora, você tem, se você olhar as 50 maiores aqui no Brasil, elas estão dentro da média americana. Elas se equiparam. Mas você tem muita empresa começando, muita empresa pequenininha, muita empresa que talvez não passe, porque tem aquele negócio que assim, a gente chama, aliás, a gente não, é o Seth Godin que chama do The Dip, né? Aquela coisa assim. Porque o cara acha que começa a franquear e vai começar a ganhar dinheiro no dia seguinte. Ao contrário. O franqueador perde, né? Perde dinheiro durante um tempo. Assim, está investindo, está construindo a marca. Mas não é assim, eu cedo a minha marca, coloco a marca na fachada e a taxa de franquia eu embolso e tô rico. Não é assim, porque você tá rico, não. Você vai ter que ter um monte de despesa para fazer bem feito. Você tem um monte de custos, você tem investimentos que você tem que fazer. Hoje em dia você tem que fazer marketing digital, que está cada vez mais caro. Até pouco antes da pandemia, um franqueador, para atrair leads aí para virar franqueados, gastava 2, 3 mil reais por mês e fazia um belo barulho. Hoje gasta 20, 30, quer dizer, aumentou multiplicou por 10 aí o gasto. Então é um negócio que não é brincadeira ser franqueador, não é para qualquer um, não é qualquer um que está preparado. Isso é um negócio que eu tomo muito cuidado para falar, porque por um lado, eu preciso de cliente, eu trabalho para os franqueadores. Por outro lado, eu não quero ninguém na base da irresponsabilidade achando que vai ficar rico da noite. O cara não tem nenhum loja de sucesso, ele quer virar uma marca de 300 lojas. Pior, eu atendi recentemente um cidadão que tem aí 5 lojas, as 5 estão perdendo dinheiro. E ele quer franquear. Não, ele acha que com franquia ele vai salvar o negócio dele. Ele vai vender franquia. Ele vai transferir o prejuízo para o... Vai se capitalizar com as taxas de franquia, passar... Isso não existe. Desculpa, cara, isso não é bem assim que acontece. Não é essa lógica. Não é bem assim, não é bem assim. Então, ou pelo menos não é assim comigo. Eu não quero fazer esse projeto. Eu não quero. Vamos fazer um projeto para valer, para sério. Mas não vamos. O cara já quer sair vendendo franquia na segunda semana. Não vai. Tem um tempo de projeto, tem um tempo para desenvolver os materiais, tem um tempo para conseguir equipe. Assim, tem investimento, tem gasto. Então, não é para qualquer um ser franqueador, né? Ser franqueado, você tem opções hoje, você tem um conceito que é o da microfranquia. A microfranquia, o conceito foi imaginado pela ONU anos atrás, era para ser um negócio muito mais baratinho. Aquele negócio, se custasse até $2 mil mais ou menos de investimento, era uma microfranquia que hoje daria 10, 12 mil reais aqui, né? Não existe praticamente franquia desse tamanho, existe uma minoria e não dá. Então aqui no Brasil, o conceito de microfranquia foi adaptado. Hoje, se eu não estou enganado, os últimos números da BF, a microfranquia é aquela cujo investimento inicial está por volta entre 90 e 100, abaixo de 100 mil reais. Mas acho que tem aqueles faz tudo de 10 mil, tem de tudo. Não, tem de tudo, tem de tudo. Tem muita... Eu acho que aqui no Brasil a gente acaba confundindo, inclusive nos Estados Unidos eles separam um pouco. Você tem as business opportunities, que é esse negócio assim, você compra, não vai ter treinamento, mas você vai receber uma série de vídeos, um kit com manual, checklist, 20 etiquetas, coisa e tal, e você vai fazer o teu negócio a partir daquilo ali. Tem um business plan pré-pronto, coisa e tal. Isso é um business opportunity. Né? A franquia, eu entendo que é uma coisa diferente. Inclusive, já ouvi, e fui muito criticado na BF, porque eu reclamei disso, assim, já vi cara dizer... o cara que compra uma micro franquia não pode esperar de mim treinamento, supervisão. Pode sim, franquia é franquia. Inclusive por lei, né? Eu não gosto do conceito de micro franquia, porque parece que é uma franquia de segunda categoria. Não, apenas é uma franquia cujo investimento é mais baixo. Tirando isso, ela deveria ter tudo, oferecer tudo, as mesmas responsabilidades, os mesmos direitos que tem uma franquia grande. Então eu não gosto dessa classificação. Não tenho nada contra a microfranquia em si, tem microfranquias excelentes aqui no Brasil, de uma qualidade maravilhosa,
que vão custar um investimento aí na faixa de 80, 70, 80, 90 mil reais. Tem coisa muito boa nesse sentido. A média, a grande maioria, está na faixa de 250, 300 300 mil para quiosque. 250 a 300. 250 a 300, um pouco mais talvez. E aí você tem coisas muito interessantes a partir de 500, 600, 800, 1 milhão e meio, 5 milhões de reais. Assim, você tem coisas boas em todos. Mas vamos lá, dizer, todas as frentes. Mas agora, não acha que você vai, por mágica, investir 3 mil reais e no dia seguinte você está ganhando... Ter prolabore e ainda ganhar depois. Vamos pegar Desculpa, sei lá, assim, de 300 mil. O cara foi lá, pegou 300 mil, escolheu, abriu o negócio. Quanto se espera de retorno disso por mês? Retorno mesmo, assim, o cara não trabalhou, ele botou alguém lá, treinado, alguém preparado, como um investimento. Como um investimento. Como um investimento. Eu diria para você, né? Eu prefiro falar em termos de payback, que fica mais razoável. Um monte de gente fala em 24 meses. Isso não é realista. Você vai recuperar o seu investimento no prazo aí aproximado de uns 30, 36 meses, você tem que ficar falando de 3%. Você tá... sem retirada sem pro próprio dono. Não, mas você tem um você está pagando você um não gerente. Está trabalhando lá. Você não está ganhando. Agora, de lá. A maior parte, eu vou te dizer uma coisa, não faz essa separação. Tem umas coisas interessantes que a mim chocam, né, como alguém que faz análise de negócio. Muita gente faz análise do qual é o investimento que eu vou fazer nessa franquia, mas não computa a luva que você pagou no ponto. Não, a luva é um investimento imobiliário. Não, é dinheiro. Cara, é dinheiro que você botou ali e que se você vai poder recuperar, também não acho justo, por isso que eu estou falando em payback, não acho justo falar em retorno sem liquidar o negócio. Para saber o verdadeiro retorno, você que é economista, eu botei 200 mil reais num negócio. Mas quanto que é o fluxo de caixa que ele me dá? O fluxo de caixa daquilo ali vai variar muito, tem um ramp-up. É inegável que você tem um ramp-up, você não vai começar faturando pleno no primeiro mês, você tem mais despesa no início, você tem isso, tem perda de funcionário, tem uma coisa assim. O Brasil está muito difícil contratar gente boa, está muito difícil. O nível educacional está muito ruim, de forma geral. Nós temos um problema gravíssimo aqui, que é o analfabetismo funcional, cada vez maior, assim, uma coisa... Tanto que, pra você ter uma ideia, dentro da Xerto Consultoria, a empresa de consultoria, né, nós temos uma área de vídeo, para criar vídeos de treinamento, para fazer manuais no formato de vídeo, porque se eu der um manual escrito, muita gente... O pior de tudo, acho que o que mais me incomoda, sabe? Você pede para a pessoa ler o manual para você, em voz alta, ela lê, ela sabe ler. Aí você fala, agora me explica o que você leu. E ela não tem a menor condição. Aquele monte de palavras que ela soube reproduzir não formaram um conceito na cabeça dela. O vídeo meio que ajuda a pular esse gap aí, né? Superar esse gap. Então a gente acabou tendo que criar uma área de vídeo dentro da Xerto para fazer manuais no formato de vídeo. Mas hoje em dia, então você tem ramp-up, você tem uma série de coisas. Eu diria o seguinte, hoje você recupera o investimento em aproximadamente 3 anos, um pouquinho menos talvez. Aí tem negócios, você pega uma Oakberry da vida, o investimento é baixo para você montar um quiosque, hoje deve estar na faixa de 200 mil reais, mais ou menos, e você vai recuperar esse investimento, em alguns dependendo do ponto, porque o ponto onde você está faz uma diferença enorme, mas se você tiver num ponto bom, com uma boa operação, funcionários bem treinados, você vai recuperar em menos de 2 anos, isso facilmente, até bem menos em algumas situações, mas não é a média. Não é a média. E mesmo dentro da Oakberry, tem cara que com 3 anos talvez não tenha recuperado. Porque assim, primeiro... Média 3 anos. Investiu 300 mil, espere 3 anos para recuperar os 300 que você investiu. Dá para você esperar isso aí. Dá para você esperar isso aí. Neste momento exato que nós estamos falando aqui, com essa situação na economia, esse monte de incerteza, juro nas alturas... O consumo se retraiu muito. Mas você está computando juros? Não, nessa conta, né? Não. Então, nesse caso, a gente está falando de mais ou menos 8 mil reais por mês se você tiver investido 300 mil reais. Você investiu 300 mil reais, você vai, como média, assim, cabeça no forno, pé no freezer, você vai estar tirando aí 3%. Você vai tirar no ano alguma coisa como, sei lá, vai falar em 18%, 20%. Você não, mas isso vai ser muito contando que você trabalhe na franquia.
Isso aí depende do negócio, quase sempre porque você vai ter lá um gerente que também não vai ganhar um prolabore absurdo. Agora, muita gente, a gente estava falando, tem gente que não Porque computa... 3% ao mês dá mais de 40, né? Porque é juros sobre juros. Mas é que assim, aí você tem o período de férias, não sei o quê, você tem o período de não sei o quê, você tem... Então, a gente tem que tirar, o difícil é falar em médias, né? Num mercado tão muita variação, tão variado, com o Brasil do jeito que é, porque nesse momento, eu sinceramente, nesse momento aqui, com o juro na altura que está, é difícil você pensar em investir em qualquer negócio. Sem dúvida. Qualquer negócio. Né? Para bater a taxa de juros. Para bater essa taxa de juros tá difícil, cara. Tá qualquer coisa. Traz essa taxa de juros para aquilo que a gente tinha 2 anos atrás e investir numa franquia vira extremamente atraente. Então, assim, a gente tem que viver o momento como ele é e pensar um pouco para frente. Mas uma coisa que eu me bato sempre é o seguinte, você tem que pensar, quando você monta uma franquia ou qualquer negócio, você não pode pensar só no dinheiro que você ganha enquanto o negócio está operando. Se você, para realmente analisar retorno sobre investimento, você tem que liquidar esse... Porque muitas vezes você vai comprar esse negócio aqui, vai investir R$200 mil, e daqui a 3 anos você vende ele por 1 milhão. Porque você vende em cima de fluxo de caixa descontado. Então, você vende ele por Então, você ganhou dinheiro na hora que liquidou. Pode até ser que você não tenha que muita gente pensa como uma perpetuidade, né? Você vai comprar, você vai ter um fluxo eterno de X mil. Né? Muita gente olha como dividendo, né? Tá olhando para aquilo ali em termos de dividendo. Mas mesmo isso vai mudar muito de acordo com o momento que a gente estiver vivendo. E eu repito, o momento atual não tá lindo, né? Assim, o Brasil tá complicado. Não é Brasil, pô. Eu hoje mesmo estava ontem, uma reunião com um italiano, pô. E o cara tá chorando desesperado, porque a vida tá muito complicada. Pô, uma amiga minha acaba de voltar de São Francisco, mostra fotos das ruas como estão. Lá tá tenso, né? Porque além de tudo você tem a questão das novas leis, na Califórnia e coisa e tal. Vai começar a fechar cada vez mais loja lá. Porque hoje em dia tem aquela coisa absurda, você entra numa loja da Apple, pega um iPhone, sai com ele na mão e os seguranças não podem te parar. Não, é surreal, e você não vai ser processado por um crime. Como é que eles chamam? Aquilo não é um crime, é um misdemeanor. Como é que você traduz isso? Delito, cara? É um delito. Vira um delito. É uma coisa assim, é uma transgressão que você cometeu ali, mas não é um crime. Tá dando muito certo isso aí lá, né? Porra, tá dando muito certo. Então, vai fechar cada vez mais negócio, de forma geral, porque estamos falando da loja da Apple, mas na lojinha da esquina, a mesma coisa, na lanchonete, não sei o quê, o cara simplesmente entra, pede um sanduíche, sai comendo e não paga. Eu vi um monte de vídeo de carros enfileirados, todos os vidros quebrados. Todos, uma sequência de 7, 8 carros quebrados. E isso é uma coisa que você, alguns anos atrás, ia para a Califórnia. Você tá na Cracolândia, você tá na maior economia do mundo. Você tá na maior economia do mundo, e uma economia que até muito pouco tempo é muito engraçado, porque eu vivi em Nova York 2 anos, no auge da criminalidade, naquilo nos anos 70, eu morei lá 77, 78, eu me lembro que você tinha áreas da cidade onde os bombeiros não entravam, se tivesse um incêndio, deixa pegar fogo, porque quando entravam, assaltavam o caminhão do bombeiro, roubavam motor, roubavam roda, assaltavam bombeiro, pô, assim, então era um negócio... E depois disso veio um Giuliani da vida, com a tolerância zero, então acabou com essa mesma área onde eu não tinha coragem de entrar, hoje é uma das áreas mais sofisticadas, ali é o Chelsea, eu estou falando do Chelsea, onde na década de 70 não entrava bombeiro, não entrava polícia, né? Então era uma coisa assim, e o Giuliani deu jeito. Então, eu embora seja liberal, de forma geral, cara, eu acho que tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Eu acho que, assim, muitas vezes a diferença entre remédio e veneno é só a dose. Cara. Se você ter exagero de liberdade, essa coisa do politicamente correto, para mim vai legal até a página 2. Chega num ponto em que, cara, aí começa a virar barbárie. Né? A gente volta para o caos, a gente volta para situações que a gente não deveria querer voltar, para as quais a gente não deveria querer voltar. Então, mas... Estamos aqui filosofando, vamos voltar a falar de negócio. Perfeito, mas em relação à dimensão do país, né, e a característica da população, alguns números que você trouxe foi comparando o Brasil com os Estados Unidos, e lá você tem muito mais franquia, né, por um determinado grupo do que aqui. Franquia, como você bem disse, precisa ser algo muito padronizado. E se você for
Nordeste, se você for no extremo sul do país, se você for no Centro-Oeste, aqui no Sudeste, onde nós estamos, tem características muito diferentes do comportamento do consumidor e talvez um consumidor mais heterogêneo do que, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos. Então, como que o quão difícil é conseguir fazer uma franquia e expandir geograficamente para outros estados, para outras regiões no Brasil? Como que A você maior vê parte dos meus clientes não vê problema nisso quando você tem que fazer adaptações. São adaptações mínimas, porque muitas vezes parece que você está mudando muita coisa e quando você vai analisar, você não está mudando nem 2% do negócio. Né? Quer dizer, eu me lembro uma vez que eu estava numa palestra, num evento daqueles da HSM, enormes, né, coisa e tal, e tinha um professor de Harvard que tinha participado do projeto de mapeamento do genoma, lá, o DNA do ser humano, pô, um gênio da vida, e ele fez um comentário muito interessante, alguém fez uma pergunta, e ele disse assim, eu vou dizer para vocês uma coisa, vocês têm noção qual é a diferença de DNA entre um de nós aqui, um ser humano, e um camundongo? Uma porcentagem baixa. Não chega a 5%, que, assim, então, assim, o camundongo parece completamente diferente, mas se você for olhar, 96 ou 97% do camundongo é exatamente igual a gente. Então é isso, muitas vezes você faz uma adaptação, é muito mais comum a adaptação em país. Por exemplo, tem alguns países onde a Oakberry está, em que o açaí tem que ter um pouco menos de açúcar, pelo paladar local. Você tem determinados mercados onde você tem que ter, assim, por exemplo, aqui no Brasil, se você entrar num Starbucks, tem pão de queijo, não pode não ter pão de queijo numa cafeteria aqui do Brasil. Nos Estados Unidos não tem pão de queijo, na Itália não tem pão de queijo, mas de repente tem lá algum outro produto, tem um cinnamon roll que aqui não tem. Então, essas pequenas adaptações são naturais, principalmente quando você atravessa fronteiras de países, mas aqui no Brasil eu não sinto esta dificuldade. É muito mais, às vezes, uma diferença cultural na hora de treinar o funcionário. Pô, tenho clientes aqui em determinadas regiões, mas até muitas vezes em determinadas regiões dentro de uma cidade, dentro de uma metrópole, o cara tem que ensinar a tomar banho. Tem que ensinar o funcionário a tomar banho. Porque ele não sabe tomar banho. Você tem que ensinar a cortar a unha. Assim, então chega em algumas coisas que... parece estranho, mas acontece. Então, mas de forma geral, você já tem isso previsto dentro do modelo. Esses pequenos ajustes você tem previsto dentro do modelo. Mas aqui eu não consigo pensar em nenhuma rede de franquia aqui no Brasil que tenha no Nordeste uma operação completamente diferente do Rio Grande do Sul. Assim, pode onde mudar que um elas detalhezinho. normalmente têm mais dificuldades? Eu acho que é gente. Acho que é gente de forma geral. A grande dificuldade que eu vejo hoje em dia é conseguir gente boa, gente motivada, disposta a trabalhar e disposta a aprender, porque tem uma característica interessante numa certa faixa aí da população mais jovem que não quer aprender e não aceita, você vai ensinar como faz. Eu já tive problema desse tipo com estagiário. Já teve caso de sócio meu chegar no estágio, olha, educadissimamente, olha, tem um jeito melhor de fazer isso que você está fazendo. Eu não estou aqui para receber críticas. Como é que está na segunda semana de trabalho, conversando com um cara que trabalha com isso há 25 anos? Eu não estou aqui para receber. Você está aqui para aprender, pô. O estagiário tinha que aprender, né? Eu não sei. Alunos também fazem isso. Também fazem isso. Não, você sabe que eu parei de dar aula na GV, eu dava aula na GV até o ano 2000. Eu parei, sinceramente, eu achei que eu não sabia mais lidar com os alunos. Não é que eu tinha perdido o tesão por ensinar, eu não sabia mais lidar com os alunos. Vinha essa coisa muito... O aluno sabe tudo, pode tudo. Alguém disse para ele em casa que tudo que ele quiser fazer da vida ele fará e não sei o quê. É só, cada vez mais, essa coisa desses gurus da internet aí. Mentalize e você conseguirá... Eu estou fazendo alguma coisa muito errada, cara. Eu estou fazendo alguma coisa, porque por mais que eu mentalize certas coisas, elas não estão acontecendo sem que eu tire a bundinha da cadeira e vá fazer acontecer, né? Eu não sei vocês, eu comecei minha vida como office boy. Meu primeiro emprego foi office boy. Cara, eu tinha que aprender uma porrada de coisa, não sabia nada. E não perdi nunca uma oportunidade de aprender, não perco até hoje. Cara. Sento para cortar o cabelo e aprendo com a mulher que está cortando o meu cabelo. Vim no táxi para cá, conversando com o taxista, aprendi meia dúzia de coisas ali que eu não sabia. Cara. Meus pais venderam pipoca na porta de igreja, caldo de cana na beira da estrada, bicho de pelúcia na Praça da Sé, então sei bem.
A minha visão ou a minha opinião sobre franquia tem peso de 1 quilo, a sua tem peso de 1 tonelada. Quais são para você as melhores franquias do Brasil? Ih, rapaz, é difícil falar em marca assim, porque eu vou certamente ofender alguns, eu vou omitir alguns. Eu diria o seguinte, se eu fosse, mas assim, porque acho Se que... você fosse investir em uma franquia, qual você compraria? O que a gente tem que levar em consideração, primeiro, assim, é gosto pessoal. Uhum. Aquela que é boa para mim, talvez não seja boa para o Leandro, não seja boa para o Sami, não seja boa para você, coisa e tal. Mas eu diria o seguinte, eu não gosto de negócio de alimentação, assim, mas eu não gosto. É excelente, talvez seja um dos mercados mais promissores. Eu não quero, tem que trabalhar sábado, domingo, coisa. Eu tenho uma coisa para mim que sábado e domingo é dentro do possível para ficar com a família, ainda mais agora que eu tenho uma netinha de 10 meses, do tempo que eu puder ficar com ela, eu quero ficar com ela. Então qual franquia dá dinheiro sem trabalhar sábado e domingo? Eu diria as franquias de educação, por exemplo, tem boas coisas no mercado de educação. Eu não vou citar marcas para não ofender, porque a gente trabalha para muita gente aí, e eu certamente vou omitir alguém. Alimentação é um bom negócio, não quero deixar isso fora, assim, que tem uma percepção. Não, é que eu não gosto da demanda que aquilo exerce sobre mim, eu não gosto do ambiente, calor, gordura, fumaça, coisa e tal. Aquilo para mim não faz, e eu acho que eu entendo que de alguma maneira, mesmo que você não fique lá no dia a dia, tem que estar lá de vez em quando, tem que pôr a mão na massa. Sim. Você tem que estar atrás do balcão de vez em quando. Não dá para ser um cara ausente e que aquilo lá vai funcionar sozinho. Funcionar sozinho, nem ponto de venda de coca funciona sozinho, cara. Assim, essa aqui é a verdade. Você tem que ter a mão ali, tem que estar lá presente de vez em quando. Então, assim, eu não gosto disso. Gosto do mercado de educação, gosto do mercado de serviços de forma geral, mas você vê, a minha vida inteira eu trabalhei com serviços. Antes de ter empresa de consultoria, eu era advogado. Assim, eu sempre trabalhei com serviços e para mim esse talvez seja um desvio meu de personalidade. Eu gosto do mercado de serviços. Estou olhando muito com atenção para o mercado de saúde, beleza, bem-estar, falando num sentido mais amplo, estou vendo muita coisa interessante. O mercado também extremamente competitivo, cada vez mais competitivo. Essas franquias de Botox tem uma em cada esquina, assim, você tem em cada... Tenho muito medo dos modismos, assim, vi pouca coisa durar. Paleteria mexicana. Paleteria mexicana, cupcakeria, brigadeiria, assim, eu tenho um pouco de medo quando começa a aparecer, assim... Só para você ver uma coisa, de novo, vou comparar com os Estados Unidos, mas teve quando o primeiro desses movimentos, antes da paleteria, teve o frozen yogurt. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Né? Então, nós chegamos a ter no Brasil redes especializadas. Não vou falar da sei lá, Rei do Mate que tinha frozen yogurt. Não, estou falando de... Só vendia frozen yogurt. Nós chegamos a ter no Brasil 72 redes de franquias. Hoje... Nos Estados Unidos, no auge, você tinha acho que 14 ou 15. Então, você vê um mercado muito maior, muito mais consumidor, é que essas 12 ou 15 redes eram muito maiores. Então, você tinha aqui no Brasil rede que tinha 3 lojinhas. E hoje dessas, quantas? 72? Falou 60 72. 72. Eu acho que hoje deve existir 1 ou 2 e muito reduzida, muito pequena. Faz tempo que eu não vejo uma loja de frozen yogurt. Deve existir aí, deve ter. Assim, é um produto legal. O problema, inclusive, não está no produto, né? Geralmente, o problema não está no produto. O problema está um pouco naquilo que o Sam já tocou. Na falta de pensar, na falta de planejar, na falta de desenhar. Mas então, entre os cuidados na hora de escolher uma franquia... Um dos principais é evitar o produto que esteja unicamente na moda. E que você olha e começa a ver que está em decadência. Assim, tem uma coisa que começa a cair, porque às vezes você sente, às vezes você não percebe isso, você está ali no meio, embolado, mas às vezes dá para sentir, né? Então, eu acho que é ficar atento. O que eu faria, assim, antes de mais nada, se eu estiver pensando em comprar uma franquia, tem um monte de medidas que a gente pode dizer para a pessoa tomar. A fundamental, vá conversar pessoalmente com o maior número possível de franqueados daquela marca ou daquele setor. Mas conversa com... Se der para conversar com 8, conversa com 8. Se der para conversar com 15, conversa com 15. Se der para conversar com 30, conversa com 30. E faz para eles, basicamente, acho que a pergunta principal, ou as perguntas principais é o seguinte: se o cara é da marca que você está interessado, é saber o seguinte: o franqueador entrega o que vende? Porque tem cara que vende o mundo inteiro e entrega uma aldeiazinha, né? Por mais bonitinha que seja a aldeia, por mais legal que seja, ela não é o mundo, cara. Então, não me promete o mundo e entrega aquela aldeiazinha, né? Primeiro, entrega. Mas acho que a grande pergunta é o seguinte: se você pudesse voltar no tempo, entrar agora numa máquina do tempo e voltar para 1 ou 2 dias antes de você assinar o contrato de franquia,
que você teria feito diferente? O que você faria diferente? Você voltaria a investir nessa mesma franquia? Você mexeria no contrato? Você exigiria alguma coisa do franqueador que você não exigiu? Uma coisa interessante, que quando eu sugiro isso para as pessoas, você acha que o franqueado vai falar? Vai. Existe uma coisa interessante, me faz pensar numa propaganda antiga de uma vodka aí, que era basicamente o seguinte, dois caras se encontravam, era o mesmo cara, o mesmo ator, né? Se encontram no balcão do bar, como se fossem duas pessoas, e um tá todo quebrado, todo ferrado, coisa e tal, e o outro tá inteiraço. E ele pergunta, mas quem é você? Eu sou você amanhã. Então, se você tomar a vodka errada, você vai ficar desse jeito aqui, né? Você vai ter uma ressaca desgraçada. Então, esses franqueados, de forma geral, evidentemente sempre haverá exceções, mas de forma geral, os franqueados olham para o cara que está chegando, que vai lá conversar com eles, como um pouco como o irmão mais novo que precisa ser orientado, que precisa ser assim. É muito interessante, eles falam, abre o jogo mesmo, ó. Isso aqui é fantástico, mas o cara atrasa a entrega de produto, tudo assim. Então você bota uma multa no contrato se ele atrasar. Isso aqui é ótimo, mas tem que fazer não sei o que lá. Cuidado, porque o cara diz que vem aprovar ponto, ele não vem coisa nenhuma. Então toma você cuidado na hora de escolher. É bom negócio, mas toma muito cuidado. Então assim, vem essas dicas, eu acho que esse é o ponto mais fundamental. Tem a questão de análise financeira, que acho que você citou, fundamental, tem que fazer. Análise jurídica, tem que ter um bom advogado que te ajude a analisar contrato, circular de oferta de franquia. Ler a circular de oferta de franquia já é uma coisa que pouquíssima gente faz e eu acho fundamental, porque ela traduz o contrato do advogadês para o português, né? Então, se você lê aquilo ali, você vai entender muito melhor onde você está entrando. Você vai entrar, mas você vai entrar com muito mais consciência. Eu sempre acho que conhecimento é a melhor coisa que você pode ter. A maior arma que alguém pode ter é conhecimento, né? Então, é por isso que eu tento aprender o tempo todo com todo mundo. Mas, assim, acho que você precisa tomar muito cuidado. Tem muita gente vendendo franquia aí que é amadora. Eu diria que bandidos. A ABF conseguiu ir podando, tirando a maior parte do mercado, talvez ainda tenha um ou dois. Assim. Você sabe que um tempo atrás eu escrevi durante 12 anos uma coluna semanal na Folha sobre franquia. E eu, um belo dia, sem citar a marca, eu contei um caso de uma empresa que estava dando golpes, era a época pré-internet, então o cara ia para Porto Alegre, ou para Uruguaiana, ou para Cascavel, não sei o quê, e dava um golpe ali, e ninguém em Londrina, em Curitiba, ficava sabendo daquilo. Então os caras iam, montavam um negócio, convidavam um monte, iam... era um trabalho sério, assim, de preparação. Então o cara ia, montava um evento no melhor hotel da cidade, coisa e tal, mostrava vídeo, ainda era aquele VHS, mostrava vídeo com depoimento de franqueados, que na verdade eram atores, e mostrava isso, mostrava aquilo, e falava, e aquilo ali era um trabalho de sensibilização muito bem preparado, muito bem feito, muito bem executado, e no fim colocava na mesa de cada um que estava ali um contrato e dizia assim, franquia é acima de tudo uma relação de confiança. Confiança ou existe ou não existe. Então, se você tem interesse na franquia, você assine agora esse contrato e faça o cheque do sinal da taxa de franquia, que era 20%, 30%, 50% da taxa de franquia. Deixa já. Quem não assinar agora, como franquia é uma questão de confiança, então significa que não confia na gente. Então é o seguinte, não assinou agora, não assina nunca mais. Não tem problema nenhum. No hard feelings aqui, mas nunca mais vai... Põe um monte de gente assinava, porque estava empolgadíssimo com aquilo, assinava, e os caras diziam assim, então daqui a uma semana você vai receber os manuais pelo correio. E os manuais nunca chegavam, nada chegava. Até hoje. Fizeram isso em várias cidades. Um belo dia a notícia chegou para mim, eu fui apurar, escrevi uma coluna falando disso, sem citar a marca, e passei a receber ameaças de morte. Caramba. Não dessa empresa, de outra, que estava fazendo a mesma coisa e eu não sabia. Queria que chegasse lá. Muito bem. Ela achou, como eu não tinha citado a marca, acharam que eu estava falando dela. Cara. Naquela época eu tinha filho pequeno, é um negócio... Então, assim, mas isso a ABF foi podando, e não é só a ABF, a imprensa, o fato da gente estar aqui falando, você vai levando mais conhecimento, as pessoas vão ficando mais espertas, vão ficando menos marrecas aí, né? Então, vão conseguindo entender melhor como funciona. Hoje em dia, eu acho que quem cair em conto do vigário é porque é
ganancioso e está vendo... Tá assim, cheio de informação aí, né? Quando chegar um negócio assim, olha, você vai investir pouquinho e vai ficar milionário... Já fica ligeiro, mas, né? pô, desculpa, cara, não vai nessa, porque não tem esse Mas negócio, essa não foi uma existe. questão já resolvida pela ABF. A ABF né? resolveu muito, Agora, a comissão de ética, coisa e tal, resolveu muito. Mas você é um dos fundadores, né? Sou. Foi um dos fundadores da A ata Associação quem redigiu Brasileira fui de eu, cara. Franchising, né? Da ABF, que inclusive prestou um importante papel para o desenvolvimento das franquias no Brasil. Olhando várias questões que ela já resolveu, e não só ela, mas o sistema de franquias aqui no Brasil, e olhando à frente, quais são as questões, ou qual talvez seja a principal questão ainda não resolvida no sistema de franquias brasileiro? Eu acho que continuar divulgando mais informação, principalmente sobre como franquear e como escolher uma franquia. Acho que essa coisa, por mais que divulgue, as pessoas têm preguiça. Então, é continuar martelando nisso, é continuar abrindo a cabeça das pessoas, orientando. Acho que isso é um papel importante da BF e ela está fazendo, mas acho que poderia ser mais ambiciosa nesse sentido. Segunda coisa é trabalhar mais junto das autoridades para começar também a não só punir quem fizer besteira, mas deixar de penalizar quem está fazendo direito. Quer dizer, principalmente, eu diria... Hoje o nosso sistema tributário ele é não só perverso, como ele é imbecil. Essa coisa de você, na medida em que o franqueado ou o lojista, o pequeno empresário, na medida em que ele cresce, ele passa a ser penalizado, porque ele sai do simples e passa a ser Pode pagar tributado mais, muito mais. Cara, isso é um, acho que no mundo inteiro não tem um sistema imbecil desse. Você deveria estimular as pessoas a crescerem. Não, você desestimula as pessoas a crescerem. Você tem uma legislação trabalhista que conseguimos grandes avanços, estão falando em voltar atrás. Quer dizer, pô, ser empresário nesse país, ser pequeno empresário, médio empresário ou grande empresário nesse país, é um trabalho que, puta, não é para os fracos, cara. Não é para quem realmente tem coragem, vontade e uma ambição muito grande, cara. Que ultrapasse tudo isso. Pô, né? porque é duro, cara, é duro. Eu sinceramente, eu tô com quase 70 anos de idade, cara. Eu já tive vários momentos que eu tive vontade de desistir. E eu não tenho vontade, comecei dizendo aqui, eu não tenho, falei para você, eu não tenho nenhuma intenção de me aposentar, nenhuma. Eu adoro o que eu faço, eu adoro o meu trabalho, mas o governo atrapalha para burro, as autoridades atrapalham muito, a burocracia atrapalha muito. Nós temos uma burocracia, tem coisas aqui que são impensáveis. Tem coisas aqui que, assim, você comparar com outros países... Tá certo, tem países tão ruins quanto nós. Se você olhar, Portugal é burocrático para burro, Itália é burocrático para burro, mas se você olhar para os países anglo-saxões, você tem um sistema todo para melhorar, facilitar a vida do pequeno empresário, inclusive porque quem gera mais empregos nesse país são os micros e pequenos empresários, cara, muito mais do que as grandes empresas. As grandes empresas estão se automatizando cada vez mais, estão usando inteligência artificial. A lojinha da esquina gera mais emprego proporcionalmente do que os grandes negócios. Pô, se não queremos emprego, cara, então facilita a geração de emprego, em vez de atrapalhar a geração justamente de esse público. Xerto, vamos ter que marcar uma segunda conversa aqui. Pô, a hora que você quiser. Para continuar aqui esse papo, sobraram aqui mais ou menos umas 15 perguntas para serem feitas. Cara, muito obrigado pela aula aqui, pelo papo. Imagina, cara, eu que adorei estar aqui, adoro falar sobre esse tema e conta comigo, cara. Agora, é que eu falo pra você, vocês precisam me podar da próxima vez. Quem quer te encontrar? Instagram, qual que é o lugar? Site? Instagram tem Marcelo Xerto. Marcelo tudo Xerto. junto. A Xerto tem o xerto.com.br, a Franchise Store tem franchisestore.com.br ou franquia.com.br, chega no mesmo site. E a gente tá também, tá no YouTube, tá no Instagram, tá no Facebook, tá em todas as... Hoje não dá para fugir dessas redes sociais. Tá fácil de te achar, tá então. Fácil, tá, obrigado, não tá cara, difícil. Vez, viu? Eu que agradeço, obrigado. Bom demais. Obrigado, E a gente volta na próxima conversa, no próximo episódio do Talk Invest News. Tchau, pessoal. Valeu.